E no dia de hoje nós vamos dizer não ao desânimo. E eu diria que há dois tipos de elementos, dois fatores geradores de desânimo. Eu talvez poderia acrescentar mais, mas os principais são a busca de alguma coisa que demora, e o camarada diz, eu não fico mais aqui, não tenho mais paciência de esperar, desanimei e sai e abandona. Uma segunda razão seria a perda de alguma coisa que já estava, vamos dizer, anexada à sua vida, aos seus bens, à sua convivência, e isto vai desde bens materiais até entes queridos. Uma perda dessa derruba o moral de uma pessoa e ele fica desanimado. Nós teríamos que considerar inicialmente uma questão realmente vamos dizer, do perfil no qual este tipo de sentimento atinge as pessoas. Lá no capítulo 40, verso 2 do livro dos Salmos, o Davi diz o seguinte: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. É interessante essa figura. Na realidade, ele fala de lodo. Lodo é uma mistura de água com um material tipo, a gente chama barro genericamente, mas é um silt muito fino e chega em alguns locais a ter essa característica chamada areia movediça. Ou seja, quanto mais eu me movimento, mais eu desapareço ali naquele lodo, naquele charco horroroso. O tipo da questão que acontece com o desânimo, ela tem esse perfil, onde na realidade as pessoas desanimadas, às vezes, quanto mais elas tentam dentro de si mesmas sair daquele problema, mais elas ficam abatidas. Porque eu tentei e tentei de novo e não consegui nada. Bom, é evidente que nós sabemos que o interesse da nossa análise não é psicológico, não é emocional, mas é o que a palavra de Deus diria a este respeito. Repito, algo que sempre deve estar na nossa mente. O propósito de Deus, as promessas de Deus são para o nosso bem. Sempre poderíamos voltar ao nosso velho Salmo 1, onde afirma o salmista, e é verdade, que andar com Deus gera prosperidade, bênção e tudo mais. Todavia, o próprio apóstolo Paulo, ele nos ensina uma lição realmente especial, ou seja, a bênção maravilhosa que está na vida de uma pessoa é um motivo de alegria. Mas se essa bênção no momento X, ou num certo dia, ou num mês, ou num ano, não estiver, não vou dizer totalmente ausente, mas ela estiver numa proporção menor, o que eu faço? Não está 100% do meu gosto, eu não quero mais. Paulo diz, eu sei ter abundância e sei também ter falta. A capacidade de não ser atingido por algum tipo de desafio é uma lição maior do que dizer, olha, existem potenciais de bênçãos em andar com Deus. Insisto com vocês para que vocês entendam bem o conceito. Deus abençoa, abençoa. Deus protege, Deus guarda, Deus faz mil coisas de boas e especiais para nós, faz. Todavia, em um momento de desafio, aí já não me interessa mais, Deus já não é mais do jeito que eu queria, eu vou abandonar a igreja, a fé, o servir a Deus. Paulo nos ensina que isto não é correto, isto não é prático. Lá no 2 Coríntios, capítulo 4, ele tem um texto de 15 versículos, dos quais eu selecionei alguns. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, que é quem resplandece em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Veja bem, quando Paulo fala a respeito das grandes maravilhas de Deus,
você percebe que Paulo não é um pregador de multidões que atrai as pessoas com promessas imediatas. Ele está sempre nos colocando na objetividade da proposta eterna. Tiago diz que toda boa dádiva, ou seja, tudo que é bom, vem do Pai das luzes, que é Deus, no qual não há nenhuma sombra de variação. Temos, porém, este tesouro, e esta é uma questão interessante de ser levada em conta, o grande tesouro de Deus não é uma casa fantástica, roupas caríssimas de grife, carros maravilhosos, fortunas no banco. Ele diz que nós somos diante de Deus como vasos que contêm um tesouro. Então, na realidade, o tesouro não é alguma coisa anexada a nós, mas é alguma coisa que se estabelece na nossa relação com Deus. Ele diz: temos o tesouro em vasos de barro. Vocês sabem muito bem, desde o Gênesis, o Salmo também, afirmam categoricamente que Deus criou o homem do pó da terra, ou seja, alguma coisa temporária, perecível. Eu estou falando do nosso aspecto, da nossa condição natural física. E este tipo de realidade é trazida aqui, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então, na verdade, nós sempre precisamos ter uma meta, um objetivo, onde Deus vai me dar tal bênção, não para que eu me torne autônomo, poderoso, o tal, mas para que a glória de Deus seja estabelecida através da minha vida. Aí ele começa a fazer algumas considerações que a rigor não seria, vamos dizer, muito interessantes para nós. Mas em Colossenses 15, 53 e 54, ele fala que esta estrutura, que ele chamou de vaso de barro, será revestida de outra que é incorruptível. Eu sei que é uma questão muito interessante e muito profunda, que geraria aí uma longa meditação. Mas, a rigor, o que a palavra de Deus nos diz? Nós estamos fazendo, no domingo, aquele estudo dos segredos, e o primeiro que nós analisamos foi o segredo da salvação. O segredo da salvação é um novo nascimento, a existência de uma nova criatura. E nos dias de hoje, o que acontece? A nova criatura pensa em Deus. A velha criatura pensa em comer, beber, se divertir, ter poder, etc. e tal. E Paulo diz que haverá um momento quando este ser, que é a nova criatura, vai tomar conta da velha e ela vai desaparecer. Aí ele entra num tipo de consideração que eu não diria que é muito interessante. Consideração sem graça. E ele diz assim: em tudo somos atribulados. Isso é uma coisa meio triste. Mas eu tenho que me ater à realidade da palavra de Deus. Ele não diz, de vez em quando, en passant, existe uma atribulação. Ele diz, em tudo somos atribulados. Por quê? Porque mesmo que nós estejamos bem na nossa vida material, nós nos sentimos desconfortáveis porque a nossa maneira de ver as coisas difere do que o mundo está vendo ao redor.